que é atenção e o que não é a falta de atenção. Então, quando nós temos aqui, né, os nossos filhos em contato conosco aqui, né, quando eles estão em algum momento fazendo alguma coisa, nós temos que pensar o que é atenção. E a falta de atenção acontece quando o seu filho ou sua filha deveria dar atenção a alguma atividade específica e por algum motivo ele não está conseguindo se concentrar ou dar o foco devido para aquela atividade. Pode ser por distrações que estão acontecendo ao redor dele, pode ser porque ele tem um maior interesse em alguma coisa que ele vai fazer depois, ou que ele está só de corpo presente e não está realmente ali. Então, pensando dessa forma, né, eu sou uma pessoa que se distrai muito fácil. Então, se eu estou em algum lugar e tem uma televisão ligada, eu vou dividir minha atenção. Se eu estou em algum lugar e tem uma música que eu gosto, ou às vezes nem é uma música que eu gosto, mas às vezes até o som me chamou a atenção, eu vou prestar atenção naquilo que está ali. Então, é interessante nós pensarmos sobre isso tudo, né? Que quais são as questões que são momentos de falta de atenção. Agora, o que não é falta de atenção? Falta de atenção não é quando o seu filho está fazendo alguma coisa que ele precisa fazer, como uma tarefa de casa, e ele não te escuta. Então, se ele está fazendo lá a tarefinha de casa dele, você chama e ele não escutou, não é porque ele tem falta de atenção, é porque ele está focando em alguma coisa que é o momento o mais importante para ele. E que, na verdade, ele está certo ali, né? O que mais não é falta de atenção? Não é falta de atenção quando o seu filho está entretido em uma atividade, quando ele está prestando atenção em uma atividade que ele gosta. Por exemplo, você está assistindo um filme, se ele está jogando videogame, não é falta de atenção. Ele está com foco na atividade que é o momento dele. E se você chama e talvez ele não escutou, não é que ele não tenha atenção a você. É que talvez, naquele momento, ele está focando, né, para o que ele mais deseja, que é a atividade de maior gosto dele. O que mais não é falta de atenção? Quando você está fazendo alguma coisa, por exemplo, no trânsito, ou alguma tarefa em casa, alguma coisa que é sua responsabilidade, e o seu filho deixa passar alguma coisa que não está no radar dele. Por exemplo, está no trânsito e falou: filho, você viu lá que estava na placa? Ou filha, você viu que estava na placa? Não. Poxa, você não presta atenção em nada, né? Sim, eles prestam atenção. Só que a questão é que naquele momento o foco de atenção não era não era o radar, não estava dentro do radar dele, é a sua atividade. Então, nós não podemos dizer que eles não têm atenção quando eles não estão dando atenção para o que nós deveríamos estar dando atenção. Então, essas coisas são o que é e o que não é atenção. Então, é interessante nós definirmos um pouquinho sobre isso, as diferenças dos dois. E por que é importante nós entendermos o que é e o que não é atenção e como nós podemos ajudar nossos filhos a terem maior atenção. Bom, é interessante nós pensarmos que as crianças, né, elas estão, quanto mais eles estão crescendo, nós estamos vendo isso com o nosso filho, né, ele está com 7 meses agora, e quando ele já está começando a desenvolver a atenção dele nas coisas. Então, quando nós estamos andando em algum lugar, no mercado, numa loja, na rua, ele fica olhando para tudo. Por quê? Porque é tudo novo para ele. E agora, qual a idade do seu filho ou da sua filha? Por que será que ele não consegue focar, ou será que a atenção dele se dispersa muito? Temos que lembrar também que, dependendo da idade, um período de atenção é menor ou maior. Então, crianças pequenas, de 1 a 5 anos, o período de atenção deles é muito pequeno, de 3 a 5 minutos. Crianças entre 5 e 10 anos, ali entre 5, 10, talvez um pouquinho mais de 10 minutos, eles conseguem reter a atenção por mais tempo em uma atividade. Crianças acima de 10 anos, uma média de 15 minutos. Então, nós não podemos exigir que as nossas crianças fiquem muito tempo paradas só fazendo a mesma coisa. E aí nós temos que pensar o que é falta de atenção e o que é o desenvolvimento deles. Existe uma técnica que a gente procura aplicar aqui nas nossas aulas, onde nós fazemos uma mini aula de 5 a 15 minutos, e aí nós, com essa mini aula de 5 a 15 minutos, nós damos o conteúdo que a criança precisa, e em seguida nós damos um tempo para eles fazerem uma atividade de 10 a 15 minutos também. Então nós vamos acabar dividindo o nosso tempo, né, para que eles tenham tempo de instrução e tempo de desenvolvimento. E é assim que nós temos que trabalhar com os nossos filhos em casa, em qualquer momento. Temos que lembrar o que é falta de atenção e o que não é falta de atenção. Então, se ele está fazendo uma atividade que ele gosta, não é que ele tem falta de atenção, é que ele não está tendo atenção no que você está pedindo para ele. E ele tem que ser respeitado também. Porque muitas vezes, quando as crianças chegam para nós, elas falam assim: mãe, eu preciso da sua ajuda. E você fala assim: agora eu não posso, eu estou no telefone. Você está tendo falta de atenção também. E se a gente chega para ele e fala: filho, olha uma coisa, ele está no telefone, a gente arranca da mão dele, nós não estamos respeitando o que nós pedimos para ele nos respeitar.
Então nós temos que pensar na diferença desses dois momentos, né? Nós não podemos exigir, eu sempre falo para minha esposa que eu não posso exigir da minha filha, ou do meu filho, que agora nós temos dois, né? O que eu não vou fazer. Então eu não posso exigir que ela tenha 100% de atenção em tudo. E eu sou uma pessoa que também sou muito desatenta. Quando eu era criança, né, momento de relembrar um pouquinho, falar sobre a minha história. Quando eu era criança, não sei se vocês lembram daquele desenho do Fantástico Mundo de Bob, né? Minha mãe dizia que eu vim no mundo para passear, porque eu era muito desatento. Como o Bob Jenerick lá, as pessoas falavam uma coisa, eu viajava, ficava imaginando hipóteses, ficava imaginando coisas diferentes, porque eu era muito, muito sonhador mesmo. Na minha adolescência, eu brinco que eu era mais como o Doug Funny, que também era muito sonhador e viajava demais. Aí já na fase adulta, não sei, não tem um personagem claro com quem eu possa me identificar. Mas eu entendo quando os meus alunos viajam, né, quando os meus alunos não estão muito atentos, porque eu era uma criança que às vezes dispersava a atenção facilmente. Né?